Pessoal, basicamente nós temos três tipos de nexos profissionais, isto é, três tipos de relações entre o adoecimento e o trabalho. E eu estou tratando aqui especificamente do adoecimento, mas nós vamos ver também que tem o caso do acidente. Via de regra, são três tipos de nexos entre o trabalho e o agravo à saúde considerado como acidente ocupacional. Vai ficar mais claro ao decorrer desse vídeo, mas são esses três principais pontos que nós temos que lembrar quando a gente ouvir a palavra nexos profissionais. Afastamento previdenciário. Esses três tipos de nexos têm que vir na nossa mente. Vamos entender melhor um pouquinho sobre eles. O primeiro é o nexo técnico profissional, como vocês podem ver aqui. O primeiro tipo de nexo, isto é, a primeira possibilidade de que se considerar um adoecimento como sendo acidente do trabalho, mesmo sem acate, é através do nexo técnico profissional. E o que danado é esse tal de NTP? Ele é baseado em duas listas, A e B, constantes do decreto 3048/99. Esse decreto parece que ele tem muita relação com o segundo trabalho, né? O anexo 4, fator de risco tributável. O anexo 5, qual é o valor que se paga de tributação? 1, 2 ou 3%. No anexo 2, lista A e lista B são justamente os nexos técnicos profissionais. Isto é, são listas que determinam, que subsidiam a análise do perito médico federal acerca daquele tratamento que deve ser dado ao cidadão, a princípio cidadão, que chega no balcão da Previdência com algum adoecimento. Perceba, primeiro, lista A. Perceba que na lista A, e é super importante que depois você veja esse conteúdo de forma mais profunda, que você abra inclusive esse anexo, mas perceba, na lista A, ele faz uma relação entre os agentes, no caso aqui o assênio, e as doenças ocupacionais. Você pode ver, inclusive, que a gente tem aqui, ó, conjuntivite. Conjuntivite tem uma relação direta com exposição ao assênio. O que é que significa isso na prática? É que se o trabalhador chega no balcão da Previdência com conjuntivite, por algum acaso essa conjuntivite vai se prolongar por 15 dias, teve alguma complicação que se prolonga por 15 dias, e esse trabalhador está exposto a assênio, é possível determinar que essa conjuntivite tenha relação com o trabalho. Isso parte do pressuposto de que quando a gente está olhando para um trabalhador que fica segunda a sexta-feira, ou na jornada de trabalho, 44 horas semanais, dentro de um ambiente de trabalho exposto a assênio, não tem como separar, ou não é tão fácil separar, o cidadão do trabalhador. O trabalho faz parte da nossa vida de forma muito íntima, né? O tempo que a gente dedica para o trabalho é nossa vida. Eu particularmente considero que o trabalho é nossa vida. E eu, inclusive, já descartei até a ideia de aposentadoria, porque eu pretendo... Faz parte da vida. Trabalho é vida. E se colocar... Por isso que não fazer o que gosta vai dar depressão. Se não for feliz no trabalho, não tem como ser feliz na vida, porque você passa 8 horas por dia no trabalho. Se não for ser feliz ali, vai ser feliz quando? 8 no trabalho, 2 para ir, 2 para voltar de trânsito, só aí já vai 12. Aí dorme 6, 18. Então você vai ser, logicamente só já foi 18, o dia tem 24, sobrou quanto? 6 horas. Então você vai ser feliz 6 horas da vida. É menor do que 8 horas no trabalho. Enfim, feita essa reflexão aí, o fato é, se olha para o cidadão sob esse espectro. De olhar para o cidadão trabalhador. E, cientificamente, há uma base científica que apresenta uma relação dessas doenças aqui com a exposição ao arsênio. Da mesma forma como se tem nessa lista a exposição ao benzeno. Leucemia, por exemplo. Trabalhador tem leucemia, que é um tipo de câncer. Isso tem relação com o trabalho? Se ele tiver trabalhado exposto a benzeno, é possível que tenha essa relação. Que a exposição ao benzeno pode provocar leucemia. Então, se a gente vai afastar o trabalhador 6 meses porque está com leucemia,
Se olha só para o cidadão, não, beleza, afasta, B31, um afastamento por motivo de doença externa ao trabalho. Agora, epa, o S2240 começa a formular assim de como as coisas vão, né, se conectando, o quanto o projeto do social é revolucionário. O S2240 informa a exposição ao benzeno. E anexo a relação, a sentido científico do benzeno com a leucemia. Logo, essa leucemia pode ser considerada como ocupacional. Então, eu estou na lista A, tá, gente? A lista A faz essa correlação entre o fator de risco e as doenças. A lista B, né, que é o segundo ponto aqui, ó, a lista B, ela já inverte a lógica. Ela faz uma correlação da doença com os fatores de risco. Ela faz uma correlação da doença com os fatores de risco, que aqui não envolve somente o risco propriamente dito, mas as condições em que esse trabalho é realizado. Você percebe, por exemplo, aí no caso de tuberculose, que você vai ler aqui, você vai ver que não tem só um fator de risco, há uma descrição. Quando a gente olha, por exemplo, para o caso de lesões de ombro, fica mais evidente isso. Ó. Lesões de ombro, trabalhadores que chegam na Previdência com a CID M75, por exemplo, lesões de ombro, se a descrição da atividade no S2240, olha a importância que tem essas informações de segurança e saúde do trabalho. Se a descrição das atividades informa, por exemplo, posições forçadas e gestos repetitivos, ou evidentemente que pode não informar isso, né? Eu duvido muito que algum profissional... duvido muito não, que a gente que trabalha no dia a dia vê muita coisa. Então, é como o criminal, eu não duvido mais de nada, né? A gente não duvida mais de nada. Nós vemos muita coisa aí no dia a dia. Mas não é muito provável que a gente vá ver descrição de atividade, posições forçadas e gestos repetitivos. Mas se de alguma forma a descrição da atividade do trabalhador puder ser relacionada com isso aqui, essa lesão de ombro pode ser considerada ocupacional. E cabe à empresa fazer a contestação. Porque cientificamente, na literatura médica, é possível estabelecer esse nexo. O trabalho com posições forçadas de gestos repetitivos contribui para essa lesão. Logo, se chega um trabalhador com essa lesão no balcão da Previdência, eu olho para essa pessoa como um cidadão trabalhador. O que é que ele faz a maior parte da vida? Se o que ele faz a maior parte da vida, isto é, o que ele faz no trabalho, tem relação com isso aqui, é possível ser caracterizado o afastamento por acidente do trabalho. É isso que a gente está tratando aqui nessa lista B. Hipertensão. Olha, eu percebo a hipertensão, trabalho com hipertensão e tem problemas relacionados com emprego e com desemprego. Você já começa a perceber que eu não posso me aprofundar aqui, que eu teria que dar uma aula específica sobre isso. Não uma aula, um curso específico sobre isso. Sobre os impactos que tem esses nexos previdenciários, como é que se contesta. E foge aqui ao alcance do nosso trabalho de gestão tributária da SESNESPED, que é algo muito mais direto, né, tributário. Aqui, perceba, a gente está falando de mais alguns problemas da ordem previdenciária. O fato é, a gente tem aí, né, os nexos técnicos profissionais baseados na lista A e lista B do Decreto 3.048. Se você está vendo esse vídeo, é médico, é de suma importância conhecer a fundo todos, ou pelo menos ter ideia do que está lá presente, e todo afastamento ser avaliado com base nisso. Porque se o médico do trabalho não fizer esse trabalho, o médico perito vai fazer, vai determinar a relação acidentária e vai ter um impacto, estabilidade, FGTS e do FAP.
É isso para falar nos principais. Mas além desses, a gente tem também o nexo técnico individual. O NTI, nexo técnico individual. E esse, pessoal, é o mais simples porque é o batimento direto. É quando a gente tem um afastamento, no caso um agravo à saúde, pelo trabalho, de forma muito direta. Por exemplo, o caso do trabalhador que se machuca na máquina, por exemplo, que sofre um choque elétrico. Tem nexo com o trabalho, foi no trabalho, foi a serviço das suas atividades laborais, foi durante o exercício do trabalho, na jornada. Então, esse aqui é o nexo técnico individual, ele engloba essa parte mais direta, a parte mais visível do acidente. Ele engloba também o acidente de trajeto, porque o acidente de trajeto, ele é considerado o acidente do trabalho. E onde é que está presente o nexo? O nexo técnico individual é que está relacionado com esse acidente de trajeto. E aqui também algumas doenças que podem estar equiparadas ao trabalho, quando se verifica uma relação, inclusive de doenças que não estão na lista A e na lista B, mas que se equiparam ao acidente do trabalho. E como nós sabemos, né, o adoecimento é equiparado ao acidente. Então a gente tem tanto os casos típicos, como a doença equiparada, né, como também o acidente de trajeto. Por último, a gente tem o nexo técnico epidemiológico previdenciário. Esse aqui relacionando a CID com o CNAE. Esse baseado no estudo epidemiológico, que quer dizer a população de trabalhadores, e mediante análise estatística se estabelece uma relação entre a doença que o trabalhador que ele está apresentando e a atividade econômica. Em resumo, na prática, o que é que isso significa? Se o trabalhador de determinado segmento econômico apresenta um atestado de lesão no ombro, por exemplo, é possível que essa lesão no ombro seja determinada como ocupacional pelo simples fato dele trabalhar naquele segmento econômico. Vai ficar mais claro. Imagina aqui, por exemplo, pessoal, que eu tenho esse banco de dados, esse é o banco de dados da Previdência, e realmente foi feito todo um estudo epidemiológico lá. Eu costumo dizer que tudo que dá errado está na Previdência, né? Tudo que dá errado na Previdência. Onde é que acidentou, quanto é que gastou com o trabalhador, aonde foi a localidade. Ali é um big data gigante. Se a gente fizer um estudo, um data analytics nos afastamentos acidentais, a gente consegue extrair conclusões das mais variadas. Que todo acidente do trabalho, via de regra, que passa mais de 15 dias, está registrado lá. Então o pessoal fez esse estudo, lá em meados de 2007, fez esse estudo fazendo o seguinte, olha, isso aqui é a quantidade de trabalhadores na Previdência com luxação do punho. Então todo mundo que tem luxação do punho está aqui. O que é que o pessoal percebeu ao fazer esse estudo? É que a grande maioria deles, de uma forma bem simplista aqui tratando, porque tem todo um estudo de coorte, de covariância, a exposição disso, enfim, né, tem todo um estudo estatístico, mas de forma didática explicando para você, traduzindo na linguagem prática, seria o seguinte, a grande maioria desses trabalhadores trabalham em CNAE de locação de mão de obra. Isto é, eu tenho muita gente afastada com luxação do punho, porém há uma concentração muito grande em relação às demais atividades econômicas no CNAE de locação de mão de obra, indicando estatisticamente que há a prevalência e que há a possibilidade daquele adoecimento ser relacionado com o CNAE. Porque o número de trabalhadores com luxação de punho trabalhando nesse CNAE é muito maior do que no escritório.
é muito maior do que trabalhando, por exemplo, numa distribuidora de bebida. Dando um exemplo aqui. Logo, há essa associação CID-CNAE, e se o trabalhador chegar com um atestado, a CID indicando luxação no punho, e ele trabalha em uma empresa prestadora de serviço, essa luxação no punho pode ser determinada como ocupacional pelo simples fato dele trabalhar nessa empresa. Eu não vou aqui, nem me olho com essa cara. Eu não vou aqui, tá certo, meu compromisso aqui é profissional, é o fato que acontece. A contestação tem que acontecer, porque tem casos, por exemplo, de trabalhador que é baterista. Já teve casos reais na prática que a gente vivencia. É baterista, tendinite, essa tendinite é considerada ocupacional, mas é porque o cara fica fazendo show durante a noite. Não tem relação com o trabalho. E aí tem que fazer o recurso. Agora, se a empresa não fizer esse recurso, vai ter impacto na estabilidade, na FGTS, no FAP. Por quê? Porque o ônus da prova é dela. Como é que o trabalhador vai provar que o acidente foi no trabalho, aquela doença do trabalho? Quem tem que provar é a empresa que detém o PGR, que detém o PCMSO, comprovando que há medidas de controle de risco que evitam o adoecimento. Quem detém o instrumento de prova é a empresa. Logo, quem tem que provar que aquela luxação do punho não tem relação com esse KNAI é a empresa. Olha, estatisticamente isso pode fazer sentido, mas na realidade do meu estabelecimento não faz. E ela vai apresentar isso na contestação do Unitep. É basicamente essa ideia. Estou trazendo aqui o conceito para você. É lógico que isso aqui tem que ser muito mais explorado no momento mais oportuno. Você não entendeu ainda? Vamos olhar, por exemplo, o caso trabalhadores com tuberculose. Base de dados de Previdência. Todo mundo que tem tuberculose na Previdência. Vamos fazer um estudo? Vamos. A grande maioria trabalha em padaria. Então, estatisticamente, se o trabalhador tem tuberculose e trabalha na padaria, há a possibilidade desse afastamento ser acidentário pelo trabalho com o que é dele. Não, mas ele não era o padeiro, é o caixa. Não é o padeiro, não. Quem está com o atestado de tuberculose é o caixa da padaria. A empresa vai lá e mostrar, mediante suas documentações, que aquele trabalhador no caixa não tem nenhuma relação com exposição a fatores de risco que poderiam causar tuberculose. Enquanto o padeiro ali tem contato com pós, farinhas e tudo mais, esse trabalhador do caixa, por mais que ele trabalhe na padaria, ele não tem nenhuma relação com esse fator de risco. Logo, aquela tuberculose é por outros motivos, que não ocupacional. Mas quem prova isso? A empresa, que é quem detém os elementos de prova. É isso que o Unitep faz. Então, existem vários erros nele. Vários erros. E se não for feito esse acompanhamento, o erro vai passar. E essa passagem de erro implica FGTS, instabilidade e a majoração do FAP. Que dependendo da folha salarial que a gente estiver tratando, vai para milhões de reais. Dependendo da folha que a gente estiver tratando, a gente tá aqui tratando de milhões de reais. Então, olha aqui, né? O CIDF, por exemplo, ó, F10, F11, F12, olha a quantidade de KNAIs. Se o trabalhador chegar com esse atestado em qualquer um desses KNAIs, pode ser considerado ocupacional, mesmo que não seja a verdade. Estatisticamente, houve um indicativo de que é ocupacional, portanto, a Previdência vai considerar como ocupacional e cabe à empresa a prova em contrário. Tanto é que a contestação já suspende isso. No caso do Unitep, quando ela contesta, já suspende aí o nexo acidentário, porque se presume, inclusive, uma base fraca de sustentação material. Porque a gente por mais que estatisticamente faça sentido, a gente está falando de ser humano, né? De números, né? Não é uma ciência exata. Estou falando de seres humanos, com seus hábitos, com suas heranças genéticas e por aí vai. Por mais que estatisticamente faça sentido,
por se tratar de seres humanos, existem erros e esses erros precisam ser tratados, especialmente por quem? Pelos profissionais de segurança e saúde do trabalho. Por quê? Porque quem tem mais propriedade para falar que aquele acidente não é ocupacional. É quem tem mais propriedade para falar que aquele trabalhador não tem exposição àquele fator de risco que ensejaria o adoecimento. Então percebam aqui como esses nexos profissionais, eles podem ser considerados como acidentários, e esses três tipos têm total relação com a área da SST. E como eu já mostrei, é possível conceder o benefício sem CAT, e ao fazer isso, isso não desobriga a empresa de emitir. Isto é, se a Previdência considerar como acidentário, tem que emitir a CAT. E se lançar um 2230 informando afastamento acidentário sem fazer o envio da CAT, pem. E o problema? Está confessado lá, tem um afastamento acidentário, não teve CAT. E a CAT é emissão obrigatória, tem multa pela não emissão da CAT. Então, essa comunicação no tocante aos afastamentos acidentários é de fundamental importância. Tem a exceção do NITEP, né? O parágrafo único desse artigo aqui, ó. Isso é a IN, pessoal, 31, IN 31, 2008. Tá? Eu vou deixar esse IN aqui no nosso material de aula. Então eu vou deixar ela aqui para você acompanhar, mas é super importante você dê essa lida. Eu trouxe pontos, expliquei como é que funciona, mas é muito importante complementar esse conhecimento com a leitura. Tá? E ela fala que não cabe aplicação de multa quando decorrer do NITEP. Então, no NITEP, é o único caso que não teria multa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem multa. É preciso enviar? Sim. É um acidente do trabalho. Se a gente for fazer aquilo só porque a lei manda, né? Não vai fazer nenhuma fabricação de prova a mais contra a empresa. Pelo contrário, né? O reconhecimento do acidente pode indicar que teve o quê? Se ela emitiu a CAT, provavelmente ela fez investigação do acidente. E isso fabrica prova a favor da empresa. Olha que interessante. Eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco no 2240, mas nesse momento aqui a gente usa o E-Social como um instrumento de defesa. Emitiu o CAT, porque o médico perito não deu o acidentário e recursou, foi processo para lá, processo para cá, não foi considerado acidente. Pronto, enviou a CAT e fez o relatório. Então, não é porque não tem multa que não deva ser enviado, tá, gente? Só para deixar isso muito claro, o fato é que ficou muito evidente, ao longo desses conteúdos que a gente abordou aqui, muito evidente essa relação do 2230 com o 2210, e incongruências podem gerar problemas. Muito cuidado, eu estou só no S2210, tá? Ainda tem o 2220 e o 2240. Olha a importância desse evento para a SST. Vamos entender o S2220? Vamos nessa.